A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu como um cumprimento profético. Ela não se achava uma denominação, mas um movimento, uma missão. Na verdade, ela resistiu à estrutura organizacional e à contenção. Os líderes e membros acreditavam no breve retorno de Cristo. Eles usaram todos os meios necessários para espalhar a notícia do iminente retorno de Jesus. Muitas pessoas ficaram tão animadas que abandonaram seus negócios, deixaram os campos e lavouras para trás. Os invernos da Nova Inglaterra exigem uma preparação, e esta preparação simplesmente não tinha sido feita. As pessoas pensavam que estariam indo para o céu em outubro. Em vez disso, não tiveram comida para comer ou dinheiro por vários meses. Decepção pode não ser uma palavra forte o suficiente. Nas palavras de um millerita, os verdadeiros crentes tinham desistido de tudo por Cristo, mas ele não veio. E agora virar-se contra os cuidados, perplexidades e perigos da vida, sendo alvo de deboches e agravos por parte dos incrédulos, que zombavam como nunca antes. Foi uma provação terrível de fé e paciência. O jornal metodista bradou, possuído por uma ira inusitada, contra Joshua Himes e outros milleritas. Os críticos o acusavam de ser um mentiroso, um fomentador de medo, perturbador da paz e uma fraude. Alguns disseram que Himes fugiu do país e outros que ele cometeu suicídio. O Boston Post chamou os líderes de homens sem princípios, perfeitamente conscientes do absurdo de suas opiniões e sem se importarem com o prejuízo que causaram. Na realidade, Himes, Miller e outros líderes do movimento nunca instruíram os crentes a deixarem seus empregos, a venderem suas propriedades e a negligenciarem suas responsabilidades seculares. Mas sua fé os transformou em párias sociais. O próprio William Miller escreveu: "Passou, e no dia seguinte parecia que todos os demônios do abismo haviam sido soltos sobre nós." Hiram Edson lamentou: "Será que a Bíblia provou ser um fracasso? Será que não há Deus, nem um céu, nem uma cidade natal dourada, nem um paraíso? Seria tudo isso apenas uma fábula engenhosamente arquitetada? Será que a nossa esperança mais prezada e nossas expectativas são irreais?" Luther Buttel disse: "Todo mundo se sentia isolado, quase sem desejo de falar com ninguém. Todos ficaram em silêncio, salvos para inquirir: onde estamos e qual será o próximo passo? Todos se concentraram em procurar na Bíblia direção para saber o que fazer." Então Hiram Edson recebeu em visão uma reinterpretação da profecia, e os fundadores da igreja desejaram compartilhar com os crentes a esperança que haviam perdido. A Ellen White foi mostrada em visão que Tiago White deveria começar uma revista. Sem dinheiro, mas inspirado, Tiago convence o editor a imprimir 1000 cópias da revista Verdade Atual. A revista esclarece o que aconteceu em 1844 e o custo total foi reembolsado por leitores. O ministério editorial se torna crucial para espalhar as doutrinas adventistas emergentes, como a mensagem dos 3 anjos e o sábado. Para evitar que as impressoras funcionassem aos sábados, a igreja inicia sua própria editora, que era literalmente uma casa onde os primeiros membros da igreja viveram e trabalharam em conjunto. Hiram Edson vendeu sua fazenda e doou o dinheiro para comprar uma prensa manual. Logo, a igreja começou a distribuir a revista adventista e o jornal O Sábado. Uriah Smith era quem aparava todas as arestas das revistas com seu canivete. Em suas próprias palavras: "Nós empolamos nossas mãos nesta operação, e muitas vezes os panfletos não eram cortados tão retos quanto as doutrinas que ensinávamos." Aos 23 anos, Smith começou a servir como editor e manteria esta posição por toda a sua vida. Como o Ministério de Publicações crescia, o jovem canadense George King sugeriu vender assinaturas das publicações adventistas. E nasceu a revista Sinais dos Tempos. A mensagem do Evangelho se estende para fora da igreja e vai ao encontro das pessoas. O início da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi emocionante. Como poderiam os pioneiros mantê-la em segredo? Sem chance. Os pioneiros da igreja presumiram que aqueles que renovassem suas crenças iriam compartilhá-la com seus irmãos e irmãs, e os irmãos e irmãs com seus primos, e os primos com seus irmãos e irmãs, e toda a grande missão se cumpriria. Mas não funcionou dessa maneira.
Eu percebo que palavras como patife e missionário aparentemente não deveriam ser colocadas juntas, mas Michael Tchaikovsky era como Indiana Jones ou um Han Solo. Ele era, e eu cito, um homem teimoso e impetuoso, que se recusava a ouvir os conselhos de Ellen White. A história nos dá a sensação de que ele era um vigarista carismático. Ainda assim, sem ele, muitos adventistas continuariam acreditando no que a Review and Herald imprimiu em 1869. Talvez não seja necessário pregar o evangelho em nenhum outro país além do nosso, uma vez que o nosso país é composto por pessoas de quase todas as nações. Se chegarmos até os imigrantes, eles irão testemunhar para os seus amigos e familiares no exterior. A grande comissão se realizará sozinha. O primeiro grande impulso da Igreja para missões no exterior iniciou em 1871, quando a Grande Comissão enviou J.D. Madsen para testemunhar para os escandinavos e dinamarqueses de Wisconsin. No entanto, Tchaikovsky não era nenhum seguidor de William Miller. Ele era um ex-padre polonês católico que se tornou um observador obsessivo do sábado. Ele era jovem, idealista, fluente em 7 ou 8 idiomas e péssimo com dinheiro. Tiago e Ellen White estavam tão convencidos com sua personalidade que eles o ajudaram a pagar todas as suas dívidas e sua viagem de volta para Nova York. Tempos depois, Ellen teve uma visão dizendo-lhe para parar de ajudá-lo. Tchaikovsky deixou um rastro de pontes queimadas e de maus negócios. Ele odiava receber conselhos, mas não odiava receber dinheiro. Quando a igreja não o apoiou como missionário para a Europa, ele encontrou outra comunidade que o apoiaria. Tchaikovsky usou o dinheiro deles para compartilhar as crenças adventistas na Suíça, mas ele não informou a igreja suíça sobre a sede da igreja na América. Foi somente quando um presbítero da igreja encontrou uma cópia da Review and Herald que o segredo de Tchaikovsky veio à tona. A congregação ficou chocada e com a fé abalada. Os líderes suíços escreveram para a Associação Geral pedindo um missionário substituto. O historiador adventista David Trun escreveu: os adventistas dos Estados Unidos ficaram envergonhados ao saber que havia crentes adventistas na Europa. Os americanos convidaram os adventistas suíços a enviarem um delegado para a sessão da Conferência Geral em 1869. Embora ele tenha chegado atrasado, ele ficou tempo suficiente para se tornar um ministro ordenado. Em outra parte, as táticas de Tchaikovsky finalmente o condenaram. Seus fundos foram revogados. Desonrado, ele deixou a família e se mudou para a Hungria, onde morreu aos 57 anos, supostamente por exaustão. Mas a igreja suíça ainda procurava um missionário, e foi assim que John Andrews tornou-se o primeiro missionário oficial da Igreja Adventista para a Europa, como um substituto para o missionário Patife. O espírito de espalhar a mensagem dos 3 anjos começou a se intensificar dentro da igreja. Até mesmo Madsen teve que se mudar das selvas de Wisconsin para seu país de origem, a Dinamarca. Seu trabalho levaria à primeira Conferência Internacional Adventista, à Casa Editora Escandinava e ao Instituto Madsen na Noruega. A Igreja Adventista Americana estava começando a vislumbrar as possibilidades, o Evangelho sendo pregado por todas as nações, tribos, línguas e povos. Uma igreja mundial, mas ainda nos faltava um componente-chave.